Bem-vindo a todos, queridos irmãos, os que a gente ainda não viu ou não nos vimos ainda esse ano, e se a gente está se vendo agora, que Deus abençoe. No canal do nosso YouTube, nós temos uma palavra profética para esse ano e você poderá visitar lá. E se não esteve aqui, não viu a nossa pregação, não curtiu, você poderá curtir ali, refletir, para assim a gente caminhar junto com toda a direção de Deus, toda a orientação que Deus tem para nós através da pregação aos domingos à noite. Temos também nas células as ministrações e você poderá então estar alinhado com o pensamento da igreja, o pensamento do ministério. Então, bem-vindo em nome de Jesus. Bem-vindo em nome de Jesus. O Dani, a Jéssica de São Caetano do Sul, mais um dos nossos filhos. Nós amamos de verdade, você sabe disso. Missionário Washington, para quem sabe. E você que está aqui pela primeira vez, bem-vindo. Deus abençoe muito a sua vida. Espero que você esteja bem aberto, sua alma, sua mente bem aberta para receber a palavra de Deus e sair daqui alimentado e mais inteligente ainda do que você é, ok? Para não ser pego aí de surpresa com as ciladas que esse sistema que o mundo tem aí, que não tem nada a ver com a direção, com a orientação de Deus, você sair mais esperto através da palavra dessa noite. Nós vamos começar nessa noite, por 3 domingos, uma série intitulada A Santidade de Deus. É um assunto complicadíssimo para mim, porque, não sei, talvez, com certeza, outros pastores aí, com muito mais sabedoria, muito mais profundidade no assunto, tiraria isso de letra. Mas o vosso pastor aqui é meio chucro, e por mais que a gente batalhe lá, a gente não nem sabe falar direito em público. Então, é um assunto que, se eu começasse e falasse em 3 semanas, ou em 6 meses, ou em um ano, um assunto que não dá para fechar assim, dizendo, pronto, isso é a santidade de Deus. Mas o pouco que eu vou falar com vocês, e o pouco que vocês poderão depois mergulhar mais nesse assunto, na palavra de Deus, eu creio que a gente vai crescer juntos. Eu creio que nós vamos crescer juntos. Eu creio que a gente vai chegar lá. Tá bom? Então, eu não sei se vai dar assim. O pastor concluiu esse assunto em 3 semanas. É impossível. É impossível. Mas eu quero que esse tema possa despertar na igreja, despertar em você, na sua família, assim, uma vontade de saber mais sobre a santidade de Deus. O que significa esse negócio aí? Tá, um texto que eu peguei, ele é um dos textos que fala sobre santidade de Deus. Talvez, eu lendo para você agora, falar, mas tem texto melhor que fala sobre a santidade de Deus. Tem texto melhor que enfatiza a santidade de Deus do que esse daqui. Tudo bem, importante que você vão permanecer amiguinho. O importante é isso, tá? Porque eu sei que existem textos, mas é o texto que eu estava meditando e percebi dentro dele a santidade dele e percebi um negócio violento aqui que eu quero mostrar para vocês hoje. Tenho certeza, espera aí um minuto para a foto. Não riem, por favor. Eu tenho certeza que a igreja vai crescer. Eu tenho certeza, sabe? Como Cristo Jesus crescia em sabedoria e graça, nós precisamos crescer assim também. Êxodo capítulo 15, versículo 11, diz assim, ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade, admirável em louvores, realizando maravilhas? Vou ler de novo. Ó Senhor, a minha versão é a melhor. Ó Senhor, quem é como tu entre os deuses? Quem é como tu glorificado em santidade?
admirável em louvores, realizando maravilhas. Quando eu me deparei com esse texto, percebi que nós estamos vivendo um tempo, em dias de indolência. O que é indolência? É isso aí que você sabe. Sabe? Indiferença. Dias de indiferença mental, moral, espiritual, referente às coisas de Deus. Eu vou provar isso, eu tenho certeza que, talvez no começo agora e no meio da nossa conversa, você vai falar, mas acho que, mas no final vai dar tudo certo. Você vai entender aonde o Espírito Santo me levou numa dessas madrugadas e eu quero que leve a igreja. Essa indiferença, sabe, essa falta de sentir o temor de Deus, o respeito por Ele, é resultado dessa indolência. Porque vivemos um tempo de pensamentos muito superficiais em relação a Deus, em relação aos assuntos eternos. E o resultado é isso, é superficialidade. O resultado é isso que nós estamos... Eu não quero ficar condenando pessoas que não conhecem o amor de Deus, pessoas que não conhecem o plano de Deus através de Jesus. Porque eles vivem na ignorância. E nem queria pregar essa palavra para pessoas que vivem na ignorância espiritual. E nem você deveria e deve condenar essas pessoas. Que lá bebe, que lá fuma, que lá se arrebenta. Eles estão vivendo na ignorância. Esta palavra é palavra para gente que um dia falou, opa, Jesus entendeu o plano de Deus. É palavra para aquela pessoa que um dia falou assim, eu aceito, eu vou seguir o caminho dele. Para você que saiu da ignorância espiritual e entende ou está entendendo o plano de Deus. Essa palavra é para você, para nós, para todos nós, que não estamos mais debaixo da ignorância. E estamos aqui cantando assim, eu cantarei com os anjos uma nova canção. Aí diz lá, eu quero te amar como nunca amei alguém. Nossa, não devia cantar essa canção hoje. Cantar qualquer uma outra, aquelas que faz os crentes se abraçar, sabe, aquelas que dá a mão, devia cantar uma coisa assim, mas cantar uma dessa hoje, arrebenta a gente, porque ele falou, eu quero te amar como nunca amei alguém. Não estou cantando, às vezes vem aquela tentação de cantar para Mara nessa hora, sabe, mas é para ele o negócio, nós estamos em culto, a gente está em exercício de adoração, e a gente está cantando, eu quero te amar como nunca amei alguém. É difícil esse negócio, cara, é complicado isso, eu não sei para você, mas é complicado. Mas essa palavra é bem para gente assim, que canta esse tipo de canção. Uma outra do Lucas Souza que nós cantamos, quem lembra aqui, qual foi? Uma outra. Acabamos de cantar, cantamos 3, 4 músicas aí. Oi? Mas o grande é nosso Deus, como ela começa? O resplendor de um envolve-se em nuvens, canta comigo. Grande é nosso Deus, eu cantarei. Gente, um negócio maluco, que a gente canta, né? Falando da santidade dele. Ai! Por quê? Porque esse assunto de santidade de Deus deixou de ser interessante. Deixou de ser interessante. Inclusive nos seminários teológicos da vida. É melhor matérias, sabe, que chamam mais a nossa atenção. Como levar a igreja a uma prosperidade. Entendeu?
há cursos, há ênfase para matérias secas, matérias que não tem teologia nenhuma. E isso veio para dentro das igrejas. Homens que foram formados em seminários aí, em faculdades teológicas, que trouxeram para dentro da igreja uma teologia barata, seca, que não tem nada a ver com Deus. Nada a ver. E ensinou o povo a viver assim. Instruiu o povo a viver de uma forma errada. E a ideia que prevalece é dar valor à humanidade, onde, na realidade, o homem é o centro de tudo. E se você prestar atenção na sua vida, você vive para si, né? É aquele menino assim, todo mundo pensa em si, só eu que penso em mim, o garoto falou. Você vive para si. Tudo que, sabe, ao seu redor é em função de você. Eu preciso fazer isso, tenho que ir lá porque eu tenho que ser beneficiado nesse negócio. E isso traz uma vida espiritual seca, uma vida espiritual sem respeito, sem temor à santidade de Deus. Vou dizer uma coisa, esta geração, esta época, é época nervosa, são dias nervosos, que incomoda e que é época que o povo de Deus, entre aspas de Deus, está vivendo sem um pingo de temor, sem respeito algum por Deus, sem um pingo de respeito pelo caráter santo dele. Eu estou pegando isso, não é uma exortação, eu estou conversando com vocês, eu não gosto de ser bravo, sabe? Eu estou conversando com a igreja hoje, como um pai conversa com um filho de boa. E eu disse aqui, caráter santo. Muitas vezes nós falamos santo, 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 como cantamos muitas vezes no nosso culto coletivo aqui aos domingos ou nas células. Mas o significado da palavra santo, eu já ensinei para vocês, e muitos aqui sabem, significa separado. E eu quero dizer que Deus, Ele é separado de nós em dois sentidos. Primeiro, é porque Ele é o Criador. E nós somos criatura. Quando eu digo separado, não é distante, sabe? Mas é para distinguir quem é e quem não é. Ele é o Criador, nós somos criatura. Assim como existe o Senhor e existe o servo. Quem está me entendendo? Para distinguir. Assim como existe numa família o pai e existe o filho. Ele é filho e este é pai. E ponto final. Então, Deus está separado em dois sentidos, porque Ele é Criador. E nós não podemos esquecer disso. Não podemos esquecer que Ele é Criador, que Ele é Pai, que Ele é Senhor. Nós somos servos. Assim como distinguimos, como é separado o tempo da eternidade. Nós temos que entender que por mais que Deus está aqui em nosso meio, Ele é o Criador e nós somos criatura. Essa diferença, algumas vezes, excede nossa imaginação. E aí, nós achamos que tudo é por igual, o nível está igual, e a gente começa a apontar o dedo para Ele. Como se Ele fosse um dos nossos, em meio da criatura, fosse um igual. E a gente começa a apontar, está chegando a hora, está chegando o dia, e eu não estou vendo o Senhor agir. A gente começa a conversar com Ele, mano a mano, mas sem distinguir quem é e quem não é. Como Criador, Ele está acima de tudo, de todos, está acima de todos os povos. O Salmos 99, versículo 1 diz, o Senhor reina, as nações tremem. Então Ele está acima de tudo. E ainda, o versículo diz, o seu trono está acima dos querubins.
Então, Ele é Senhor, Ele é Criador, nós somos criaturas. Ele é Senhor e nós somos servos. Ele reina. Deus, em muitos versículos, em muitos lugares, Ele nos desafia, dentro da Bíblia, desafia suas criaturas com palavras como essa daqui. Por exemplo, a quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual? É um questionamento de Deus para o seu povo. Quem vocês podem comparar a mim? A ponto de você falar assim, isso daqui é igual a Deus. Não há, não tem, e ponto final. Ok? Então, Deus é separado de nós, porque Ele nos criou. Ele nos criou do nada. E um segundo sentido, que o Senhor Deus Santo é separado de nós, porque falando em santidade, tratando da sua relação com o pecado, Deus é puro. O Senhor Deus, Ele é certo, não tem aquele, estou faltando um pouquinho para ser certinho, estou faltando um pouquinho para ser puro. Deus é puro, Deus é certo, Ele está acima do que a gente entende como pecado, acima do que a palavra de Deus diz como pecado. Ele está acima de toda maldade. Atenção, Deus é puro, Deus é certo. Por esse motivo, Ele é separado dos homens, mesmo estando em nosso meio. Mas isto, Isaías diz isso, né, em Isaías 59, que são as nossas iniquidades que separam a gente do Todo-Poderoso. Quando eu falo em santidade, eu estou falando de um dos atributos de Deus. Só que, meditando na semana, eu vi que nós tão perdidos. A gente está fora do caminho. Nós estamos desviados. Eu creio que esse novo evangelho que começaram a pregar e a gente se influenciou e nos desviou do verdadeiro caminho. Quando eu falo santidade, eu estou falando de atributos. E a Bíblia mostra muitos atributos. E às vezes eu falo atributo, ou você também fala lá na sua casa, na tua cela, sei lá para alguém. Os atributos de Deus, mas muitas vezes a gente não sabe o que significa palavras que nós usamos. Por exemplo, atributos são particularidades, ou qualidades, ou características próprias de alguém ou de algo. Por exemplo, essa pessoa que está do teu lado aí, ela tem algumas qualidades que é dela, e ponto final. Pertence a ela, é dela. Mesmo numa casa que tem gêmeas, né, que eu estava falando aqui, eu apresentei essas meninas, estão dançando agora. Eu estou ficando velho. Mesmo em casa que tem gêmeos, mesmo sendo gêmeos, há características peculiares, particulares, há qualidades em um dos gêmeos que não se encontra no outro, mesmo sendo gêmeos. Quem está me entendendo? Então você tem qualidades que é totalmente sua, e ponto final. Assim, a palavra atributo significa qualidades, particularidades, características que são próprias de Deus. Eu quero falar rapidamente aqui alguns, são muitos, mas amor é um atributo de Deus, a justiça, misericórdia, bondade, benignidade. Bondade é uma coisa, benignidade é outra. Benignidade é aquele que pratica o bem. Deus é benigno, tá? A onisciência, a onipotência, a onipresença, são muitos atributos, muitos atributos. Agora eu começo a mostrar para vocês a essência dessa pregação. Porque o atributo de santidade, preste muita atenção nisso. O atributo de santidade
é a pureza e a retidão da natureza de Deus. Eu estou lutando para não ficar falando uma coisa que você fala assim, pastor, prega, eu não entendo nada. O atributo de santidade é a pureza e a retidão da natureza de Deus. Ele é santo. Ele é essencialmente santo. Deus é, por necessidade e por essência, Deus é santo. Ótimo. O que eu quero dizer com isso? Que não há padrão para Deus, dizendo, nossa, aquele é o padrão que eu tenho que alcançar. Não há um padrão de santidade para Deus. Ele por si mesmo é santo. O padrão do que ele é, o padrão do que é reto, do que é certo, é ele. E não tem como fugir disso. Deus não encontra, ou melhor, não se encontra debaixo de uma lei de santidade. Nós sim, nós nos encontramos debaixo de leis. Vai você parar numa zona azul aí, fala, eu vou parar aqui, eu quero ver qual desses guardinhas aí, ó, sabe, manco ou vesgo, porque normalmente, desculpa, tá, qual desses aí que vai me multar? Na hora, fica parado lá sem a zona azul. Tem uma blitz ali naquele semáforo lá, farol vermelho, você, eu vou, passa. Nós estamos debaixo de leis. E estamos debaixo da lei da santidade. Mas Deus não. Deus não se encontra debaixo de uma lei de santidade. Ele, por si mesmo, é a lei da santidade. E ponto final. Então, o atributo de santidade é ele. Agora vocês vão falar, não acredito nisso, vão balançar a cabeça, vão falar, esse negócio não é de Deus não. Mas olha, o atributo de santidade é ele quem dá a glória, é ele quem dá harmonia a todos os outros atributos de Deus. É ele. É a santidade de Deus que move todos os outros atributos. Quem está me entendendo pelo amor dos meus netos, diga amém. Sim, sem a santidade, o poder de conhecimento, a sabedoria e o poder de conhecimento de Deus seriam por astúcia e pretensão. Sem a santidade, o poder que ele tem, ele é como que é onipresente? Onipotente. Essa onipotência dele seria, sem a santidade, seria tirania, seria opressão, seria crueldade. Sem a santidade. Esse atributo, se você ler Antigo e Novo Testamento, não prestando atenção, assim, eu não gosto de ler a Bíblia, porque fala em guerra, matança, não sei o que lá. Mas entre na Bíblia a partir de hoje, procurando esse assunto, santidade de Deus, a santidade de Deus, a santidade de Deus. Você vai encontrar coisa mais do que guerra, mais do que aquele monte de capítulos que fala, nasceu, gerou não sei o que lá e morreu. Nasceu, gerou não sei, você fica doido com aquilo. Mas entra na Bíblia, mergulhe na Bíblia, procurando enfatizar o assunto santidade de Deus. Existem certos atributos que nós preferimos, porque eles nos beneficiam. Deus é amor. Por quê? Está nos beneficiando.
Deus, tu és bom, porque a gente está pedindo um negócio e sabe que Ele pode dar. Quem está me entendendo? Deus, tu és benigno, se eu pratico o bem, estou aqui na secura, Deus, esperando Deus praticar o bem na nossa vida. A gente prefere o atributo de misericordioso, porque nós não cansamos de pecar, nós não cansamos de manchar o caráter dele, mas sabemos que ele é misericordioso e que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E por elas a gente não é destruído. Então, nós preferimos atributos que fazem bem a nós, que trazem benefício a nós. E esse tipo de evangelho que nos foi pregado, nos desviou do caráter santo de Deus. Nos desviou daquilo que move Deus em nosso favor, que é a santidade. Alô? Na Bíblia, a santidade, ela tem valor, ela tem preeminência acima de todos os demais atributos. Ela é enfatizada. Nenhum outro atributo é mencionado com tanta solenidade, com tanta ênfase, com tanta frequência na Bíblia como a santidade. Isaías, quando entra no templo, frustrado pela vida, e ele entra no templo, o profeta Isaías, no capítulo 6, versículo 3, ele tem uma visão. Por favor, vamos ler. O que é que Isaías viu ali no templo? Isso é um dos versículos. Apocalipse 4, versículo 8 também fala. E um monte deles enfatiza a santidade de Deus. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira. Gente, esse é um dos versículos que enfatiza a santidade dele. Mas desde Gênesis, vai até Apocalipse, todos os livros enfatizando que Deus é santo. Poeticamente, se alguém fosse escrever uma poesia, talvez ele falaria assim, mas isso é só para a gente entender aqui. Humanamente falando, o poder de Deus são as mãos dele. A onisciência, os seus olhos. O atributo de misericórdia, a alma, as entranhas de Deus. A eternidade, por que não falar a sua duração? Mas a santidade é a beleza dele. A santidade é a beleza de Deus. E o homem, ele já foi muito longe. E eu vou parar, não quero falar da humanidade em si. Falar desses que estão aqui hoje. Falar de ministério, falar da casa favorita. Se você está aqui é porque Deus, na realidade, queria que você ouvisse isso. Nós já fomos muito longe, atenção. Nós já estamos muito longe da santidade de Deus por causa da nossa natureza pecaminosa. E eu quero dizer para você que essa distância de Deus significa pecado. Tendo em vista a santidade de Deus, Romanos diz que por pecarmos, o homem ficou destituído, separado da glória de Deus, separado da santidade de Deus. Então, ao pecar, o homem foi privado, separado da santidade de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo, que é santo, santo e santo, faz com que a santidade dele se manifeste em muitas áreas. Por exemplo, a santidade de Deus, se você começa a ler Gênesis,
você vai entender que ela se apresenta na criação. A gente vê o poder de Deus na criação, mas a santidade dele é que move o poder. Escute, não houve falha na criação de Deus. O texto diz que tudo que Deus criou era bom, belo, tremendo, glorioso. Diz lá, Gênesis 1:31, e viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. Salmo 145:17 diz assim, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, e santo em todas as suas obras. A santidade dele estava antes do poder. A santidade dele é que motivou ele a criar. Ele é santo em todas as suas obras. E aqui, só para título de curiosidade, de acordo com o nosso conhecimento, existem dois tipos de seres morais, os anjos e os homens. Todos nós fomos criados moralmente, santos. Todos nós fomos criados com livre-arbítrio, o poder de escolha. Todos nós, inclusive os anjos. Tanto é que Lúcifer, Satanás, antes de se tornar Lúcifer, diabo, adversário de Deus, ele na realidade era um querubim ungido, que Deus ungiu para um serviço. E como todos nós fomos criados moralmente santos, mas com poder de escolha, ele decidiu, e acabou fazendo a cabeça de um quilo de anjos lá, se rebelar contra Deus. Isso é bíblico, eu não vou ficar passando aqui os textos, mas depois, mais quinhentinha, eu passo isso no teu WhatsApp. Brincadeira. Isso aí, então, os anjos, como os homens, desobedeceram. O pecado de desobediência manchou a obra de Deus, de maneira que nada mais permanece como foi criado, moralmente santos. Nada mais permanece, exceto os anjos que permanecem com Deus. Quem está me entendendo? Então o homem, a nossa história, o homem, ele está arruinado, decaído, manchado. A Bíblia diz em Efésios que nós somos filhos da ira por natureza. Aí um dia alguém falou, Jesus morreu por você, se aceitar, ele se torna teu Senhor e Salvador, você aceita. Só que começa um evangelho que é desvirtuado do evangelho da essência. E em vez de ensinar para você a santidade de Deus, ensina. É bom até aprender os outros atributos. Só que a gente fica pego no materialismo. Deus é bom, Deus vai me dar. Deus deu para aquele que é ímpio, por que ele não vai me dar? Quem está me entendendo? Mas deveríamos nos levar ao atributo certo, primeiro, a santidade de Deus, e nos apresentar a santidade de Deus. A partir dali a gente conheceria os outros atributos. Mas nós começamos, e já foi nos ensinado errado. Como eu disse, o homem está arruinado. A criação inteira, diz lá em Romanos 8:22, geme. A criação inteira, ela geme com dores, esperando ser liberta dessa maldição do pecado. É por meio da santidade de Deus que nós vamos entender isso. Quem está me entendendo, por gentileza? Eu não vou muito longe hoje, porque eu tenho mais 2 domingos para falar. E eu te prendo, né? Igual você é preso nas novelas. Mas se quiser ficar aqui, não tem problema nenhum. Há uma demonstração da santidade de Deus na redenção. Eduardo Soleira. Verdade. Sua natureza, a natureza santa de Deus, escute, não lhe permite tratar o pecado com a mínima tolerância. Ah, tadinho, ele quis ser igual a mim. Vamos
vamos tolerar esse pecado de desobediência aí. Ai, tadinho, olha lá, ele teve que mentir lá no trampo dele, mas vamos tolerar, é meu servo, vem, fica aqui. A santidade de Deus não tem como tolerar o pecado. Se você quer entender pecadão ou pecadinho, não tolera nem pecadão e nem pecadinho. A santidade de Deus, ela é correta. E ela não tolera. Quando se trata de pecado, não tem a mínima tolerância. Quem está me entendendo? Daí então, o que seria de nós? Entra o Redentor, Jesus Cristo. Ele entra em nosso meio, porque a ira de Deus estava apontada para nós. Escute, o castigo de Deus já estava preparado para a humanidade. Todos nós permaneceríamos mortos espiritualmente e iríamos para uma eternidade separado de Deus. Eternidade? Para sempre, quem está me entendendo? Sempre em tormento. Mas Cristo Jesus, Ele entra nesse meio. Este Redentor, Ele teve que sofrer. Escuta, por favor, gente. Alô? Preste atenção, que isso aqui é mais importante. Obrigado. O Redentor, ele teve que sofrer o castigo, a pena merecida por nós. Ah, já sei, pastor. Mas nunca encarou a santidade de Deus dentro disso daqui. Olha, o castigo que estava sobre ele, diz lá em Isaías, o castigo que estava sobre ele, o fruto, o resultado do castigo que foi sobre ele, da pena que foi sobre ele, o resultado é a nossa paz. É a nossa paz espiritual, a nossa paz na alma. É isso. Então, a ira exercida da santidade de Deus foi sobre Cristo e não sobre nós. O castigo de Deus, por causa da santidade dele, que não tolera pecado, que esse castigo que viria sobre nós, foi sobre Jesus Cristo. E por ele nós temos a paz. Então a ira que desceu sobre Cristo no Calvário, grave isso, teve origem na santidade de Deus. Por ele ser santo, ele não tolerar pecado, mas Cristo intervém e diz, eu morro por eles, eu sofro por eles, eu entro nesse meio, se for castigar, castigue a mim do que a eles. Mas essa ira teve a sua origem na santidade de Deus. Então a santidade de Deus, ela se revela na criação, a santidade de Deus se revela na redenção do homem. A santidade de Deus apresenta-se na conversão do pecador. Quando um dia você disse, eu te aceito como meu Senhor e Salvador, antes de qualquer atributo, ali estava sendo apresentada para você a santidade de Deus, a pureza de Deus, o caráter santo dele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, diz que se alguém está em Cristo, quem completa? É uma nova criatura. Então, o novo ser, a nova pessoa que se converteu, ele foi criado de novo por Deus, ele foi criado de novo em retidão e em verdadeira santidade, como se nunca tivesse pecado, nunca tivesse manchado o caráter de Deus. Quando você se converteu, Cristo Jesus fez de você um novo homem.
E essa nova criatura é criado na verdadeira santidade de Deus. Ok? Eu quero encerrar agora, para domingo que vem continuar esse assunto. Mas eu quero encerrar lendo Efésios 4, versículo 24, que diz bem isto que eu acabei de dizer, e eu encerro aqui, tá bom? Com 3 pontinhos no final, porque domingo que vem tem mais. Diz assim: a revestir-se do novo homem, isso é que Deus espera, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Você, quando se converteu, não se converteu para, agora eu tenho uma nova religião, agora eu tenho onde levar meus filhos e criar eles. Você se converteu a Deus para ser um novo homem, criado em santidade. Fique de pé. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Você foi criado em santidade. Quando você nasceu com a natureza pecaminosa. Mas quando você foi recriado por Deus em Cristo, você nasce em santidade. Quem recebe essa palavra? Esse é um assunto para domingo que vem. Agora que esse negócio de santidade nos atingiu, agora que esse negócio de santidade, esse atributo de Deus veio sobre nós, e nós fomos criados em santidade, como viver essa santidade de Deus em nós, no dia a dia? Amém? Amém? Eu quero dar